Neste tópico, trataremos dos documentos digitais. Falaremos sobre os formatos, padrões de mercado e o padrão adotado pelo Tribunal de Contas, bem como sobre a preparação dos documentos que virão compor os processos e petições encaminhados ao Tribunal. Para facilitar a compreensão das decisões tomadas pelo Tribunal com relação à utilização de certo padrão, veremos um pouco da história do armazenamento de documentos digitais, bem como dos formatos. Felizmente, essa tarefa fica facilitada porque, usando uma ferramenta de internet, podemos pesquisar, por exemplo, sobre a evolução dos disquetes, que foi, talvez, pelo menos em nível comercial aqui no Brasil, a primeira forma de armazenamento portátil de uso mais comum e mais doméstico e universitário. Como podemos ver nas ilustrações, somente o disquete teve vários formatos e vários tamanhos. Por exemplo, meados da década de 70 até meados da década de 80, usava-se esse disquete de 8 polegadas. Mais tarde, meados da década de 80 até meados da década de 90, nós tínhamos o disquete de 5 1/4. E por último, talvez esse ainda seja conhecido, alguém tenha algum em casa. Na sequência, tivemos outras mídias, como por exemplo o Compact Disc. O Compact Disc, o CD, é uma mídia da década de 90. Ainda se utiliza hoje, mas aos poucos essa mídia, que conviveu, mais ou menos foi contemporânea com o disquete de 3 1/4, esses deram lugar ao pendrive. Então, se a gente procurar um pouco a questão do pendrive, só para ilustrar, podemos ver que, além de mais prático, o nosso dia a dia e o mundo da tecnologia ficou bem mais divertido. Vejam quantas opções nós temos, quantas imagens, quantos padrões, sem falar, evidentemente, da capacidade de armazenamento desses dispositivos. Agora imagina que eu tenha me preocupado e que eu tenha guardado aquele disquete de 8 polegadas e que tenha um conteúdo importante armazenado naquele disquete. Aonde é que eu encontraria hoje um equipamento, um computador, que eu pudesse colocar aquele disquete? Que ele tivesse uma portinhola para eu introduzir aquele disquete e tentar recuperar o conteúdo que estaria contido nele. Veja, nós estamos falando aí de documentos de 25 a 30 anos. Nós sabemos, e a nossa gestão documental estabelece que temos documentos de guarda permanente. Como veríamos então, como teríamos acesso a esses documentos? A questão dos meios de armazenamento, como ilustrei, é apenas um dos aspectos da preocupação em preservar os documentos. Falando de formatos, que é um outro aspecto da preservação dos documentos, também temos um pouco de história. Na década de 90, desenvolveu-se toda uma geração de editores brasileiros também, como o Fácil, Carta Certa, o WordStar continuava, o Microsoft Word for Windows também foi lançado nessa época, com o advento do Windows, e o formato PDF. Em 1993, a Adobe System lançou o formato PDF, cujo sigla significa Portable Document Format, ou traduzido, formato de arquivo portável. Imagine que eu tenha tido sorte e tenha encontrado um equipamento onde eu pudesse colocar o meu disquete de 8 polegadas. Será que eu teria nesse equipamento um programa que conseguiria ler o conteúdo que estava nesse arquivo? Então não basta se preocupar com a questão da mídia, do meio físico de armazenamento, mas também com a questão
de padrões, de formato de arquivo e de software que nos permitam ler e recuperar o conteúdo que está lá gravado. Com as exigências do mercado e as inquietações e as necessidades de troca de arquivos e ter acesso nas diferentes plataformas e a preocupação de manutenção a longo prazo, criou-se na indústria uma preocupação de buscar um padrão que pudesse dar esse suporte e essa preservação. Então, aproveitando já o padrão PDF que estava no mercado, embora proprietário da Adobe System, em 2005 a ISO lançou a norma ISO 19005-1. Essa norma então estabelece o padrão PDF-A. O Brasil, através da ABNT, adota esse padrão através da ABNT NBR ISO 19005 em 2009. Em 2008 ainda, com a preocupação do padrão PDF ainda ser proprietário, a Adobe System transfere todo o direito e toda a especificação para a ISO, e a ISO então lança a ISO 32001 de 2008, que contém toda a especificação do formato PDF, agora livre e aberto para toda a indústria. Em 2011, sai a 19005-2, que traz novas funcionalidades, que incrementa e avança o padrão PDF-A. Em resumo, o PDF-A é um arquivo PDF normal, mas que precisa ter alguns cuidados para que ele possa exatamente ter essa portabilidade nas diferentes plataformas e possa ter essa garantia de acesso a longo prazo. E, basicamente, só vou citar algumas, nós teríamos assim, que ele não pode conter referência a itens externos, por exemplo, não posso ter um link, porque se eu clicar nele, quem que me garante que daqui a 20 anos o conteúdo daquele link ainda está lá? Eu não tenho essa garantia. Um outro aspecto diz respeito à fonte utilizado, né? Então, normalmente o PDF/A ele inclui no próprio arquivo a fonte a ser utilizada para que num outro ambiente ele possa representar o documento conforme a origem. Com isso, espero ter trazido alguns elementos e que tenha ficado evidente por que o Tribunal de Contas adotou os padrões, o padrão PDF/A, conforme estabelece lá no acesso livre, atos normativos, a Instrução de Serviço 27 de 2011, que no seu artigo 2º coloca para o peticionamento em meio eletrônico, disponível no portal e-Contas Paraná, na página do Tribunal de Contas na internet, os documentos digitais serão aceitos nos seguintes tamanhos e formatos. Inciso 1º, em formato PDF/A pesquisável. Então, com isso, o tribunal se preocupa em ter acesso a longo prazo e portabilidade dos documentos que constituem o processo eletrônico. Agora falaremos um pouco de conceituação sobre o documento eletrônico para introduzir e dar suporte a questões que veremos mais adiante. Então, hoje precisamos entender dois conceitos. O conceito de documento eletrônico de origem. Documento eletrônico de origem é aquele documento que, feito no meio eletrônico, criado no meio eletrônico, é assinado na sua versão eletrônica. Ou seja, ele não passa pelo processo de impressão e assinatura para depois digitalizá-lo com a assinatura feita no papel. Documentos originalmente eletrônicos possuem algumas características importantes. Por exemplo, a autoria é de quem assina, ou seja, quem assinou o documento é o autor, e a partir daquele momento, aquele arquivo assinado eletronicamente com certificado digital é o documento original para todos os fins.
Agora, então, vamos demonstrar a produção de um documento eletrônico dentro do padrão especificado pelo tribunal, utilizando um software de edição. No caso, utilizarei o Microsoft Word 10 para produzir um documento no formato PDF-A pesquisável. Utilizarei um documento que já existe, que já está aqui no meu computador, produzido pelo Microsoft Word. Para converter esse documento e salvá-lo como PDF/A, o Word 10 já me oferece a opção em arquivos, salvar como, escolho o formato PDF e aqui eu preciso fazer uma configuração. Então, eu vou entrar em opções e já me traz aqui a opção compatível com a ISO 19005 ou PDF/A. Salvando, e aqui está meu documento já convertido para PDF, exibido pelo software de visualização de PDF que eu tenho, o Foxit. E esse documento, por ser um documento originalmente eletrônico, me permite coisas dessa natureza. Por exemplo, copiar um pedaço do texto, levar para um outro documento e colar. Evidentemente, eu tenho uma perda de formatação, mas já é bem melhor do que eu ter que transcrever isso, né, olhando para uma folha de papel e redigitando. Então, eu gostaria de chamar a atenção essa questão muito importante. Assim, nós colocamos na nossa especificação um documento PDF/A pesquisável. E esse pesquisável significa que eu consigo localizar texto dentro dele, consigo copiar e colar. Com isso, nós pretendemos, né, buscamos, além de facilitar a indexação dos documentos, poder facilitar a instrução dos processos, não tendo que transcrever parte, né, de documentos de defesa, de documentos enviados pelas entidades. Olhando o meu documento PDF, posso demonstrar essa pesquisa, por exemplo, né, buscando a expressão contas. E tem certamente inúmeras referências, visto que se trata exatamente da instrução normativa para a prestação de contas. Esse documento, então, produzido através do Microsoft Word 2010, gerou um documento PDF/A pesquisável dentro dos padrões que nós solicitamos na nossa instrução de serviço. Agora, vamos falar um pouco sobre documento digitalizado. Então, o documento digitalizado é aquele documento que foi impresso e que foi assinado com caneta, foi assinado no papel. E para ter um equivalente eletrônico, preciso passá-lo por um equipamento, né, gerar uma imagem eletrônica do mesmo, então ter um documento eletrônico ou documento eletrônico digitalizado. Importante ressaltar que quando alguém assina um documento que foi digitalizado eletronicamente, o que usa o certificado digital para assinar uma cópia digital de um documento físico, esta assinatura não tem o caráter de autoria. Essa assinatura tem o caráter de autenticação de cópia. Veremos um pouco mais adiante, né, quem pode autenticar documentos digitalizados, dando assim a validade jurídica a essas cópias digitais. Vou demonstrar um exemplo utilizando um arquivo que foi digitalizado, onde eu tenho uma imagem. Se nós observarmos, esse arquivo é um formato TIFF, ou seja, é um documento eletrônico? É. É um documento textual? Não. Esse é um arquivo de imagem. Então, como que eu converto esse formato para um formato, primeiro, pesquisável? Esse é um aspecto importante que eu gostaria de chamar a atenção.
A nossa instrução normativa exige documento pesquisável. Isso quer dizer o quê? Que após ter digitalizado um documento, essa imagem precisa ser submetida a um software dito um software de osserização, ou seja, que faz a tradução ótica, né, para caracteres, gerando um texto equivalente ao texto que consta na imagem. Porque embora eu olhe e veja e consiga entender que existe uma palavra escrita, do ponto de vista de computação, aquilo é apenas uma figura. Para converter aquilo em texto, eu preciso submeter essa imagem a um programa de osserização. A maioria dos scanners possuem funcionalidades para fazer isso. Então, ao digitalizar documentos, a gente solicita que vocês tomem o cuidado já para produzir esse documento, salvando esse documento osserizado. Evidentemente, nós visamos acelerar a instrução dos processos e facilitar a indexação também desses documentos que na sua origem eram documentos impressos. Como posso então produzir um documento PDF-A a partir de um documento de imagem? Vou exemplificar então como converter um documento imagem para um documento PDF utilizando o PDF Creator, que é uma das ferramentas que disponibilizamos no nosso portal. Como obter, instalar e configurar e utilizar essa ferramenta será explicado no tópico específico quando trataremos das ferramentas de apoio. Vou fazer uma breve demonstração apenas. Então, abrindo a imagem com o programa padrão de abertura de imagem da minha máquina, mando imprimir, simplesmente assim. Manda imprimir e escolho a impressora PDF Creator. Quando a gente instala esse software, ele assume o comportamento de uma impressora, como se fosse uma outra impressora qualquer. E posso encaminhar então esse documento para impressão. O software me pergunta, já é o software PDF Creator, me faz algumas perguntas e aqui eu preciso ter um cuidado para atender o padrão solicitado pelo tribunal. Vá em Opções, Salvar e aqui escolha a opção PDF-A 1B. A versão que eu tenho instalada nessa máquina tem o PDF-A 1B. Talvez você tenha uma que tenha PDF-A 1A ou até a PDF-A 2, que é resultante da ISO 19052 de 2011. Importante é que seja PDF/A. E então, sim, salvar. E salvar, novamente, escolho o diretório onde quero salvar meu arquivo, vou chamar de A1. O programa faz a conversão do arquivo e posso agora visualizar esse arquivo aqui no meu computador como o arquivo A1 já no formato PDF. Aqui está o arquivo convertido, ok? Agora vamos brincar um pouquinho. Será que esse arquivo é pesquisável? Vamos pesquisar aqui. Procuradoria. E o software me responde, ó, fui até o final do arquivo e não encontrei. Gente, mas eu estou vendo a expressão procuradoria. Mas voltamos àquela questão que acabei de explicar. Isso é apenas uma imagem, embora seja um arquivo PDF, como ele não foi submetido a um programa de osserização, de conversão do texto, para todos os efeitos isso é apenas uma imagem. Portanto, não consigo localizar, também não consigo copiar e colar. Qualquer coisa que eu queira transcrever, eu vou ter que fazer transcrevendo manualmente, ok? Então, essa é uma forma para a produção de documentos PDF/A, aqueles documentos que às vezes nem faz muito sentido, né, fazer uma osserização, por exemplo, uma cópia de uma nota fiscal, uma planta,
dificilmente eu vou ficar indexando e pesquisando conteúdo de documentos dessa natureza. Sérgio, eu não tenho um editor de texto que salva o documento no padrão PDF-A. Bem, procura bem, talvez você tenha essa opção. Mas se você não encontrou essa opção, eu vou mostrar uma forma de produzir esse documento no padrão PDF-A utilizando um software de edição que não tem essa opção de salvar como. Então, utilizo aqui o Microsoft WordPad, gero um texto e mando simplesmente, posso salvar ou não, né? Vamos salvar. E mando imprimir para aquela impressora que eu utilizei para converter um arquivo que tinha sido digitalizado, ou seja, o PDF Creator. O procedimento daqui em diante é o mesmo. Escolhi a impressora, solicitei impressão, vou verificar as opções para me certificar de que está configurado para salvar em PDF-A. Como eu utilizei antes e salvei, está configurado, salvo e posso salvar o meu documento. Vou chamar esse documento de A3, salvar. Ok, esse documento já deve estar disponível já no formato PDF-A pesquisável. Aqui está o documento, vou tentar acessá-lo e fazer alguma pesquisa ou cópia a partir dele. Então, procurando a palavra dispõe, localizei. Posso marcar, habilitar minha ferramenta de cópia, copiar esse documento, Ctrl C, levar para um outro documento Word, por exemplo, e fazer um Ctrl V. Ou seja, isso demonstra que eu produzi um documento PDF pesquisável e dentro do padrão exigido pelo tribunal. Então nós vimos até aqui como produzir um documento originalmente eletrônico usando um editor de texto com a opção de salvar como ou, no caso que não tem essa opção, imprimindo através de uma impressora de conversão para esse padrão. Também vimos como converter um documento digitalizado, uma imagem, num documento PDF-A e descobrimos que esta conversão simplesmente não me gera um documento pesquisável. Se eu quiser produzir um documento pesquisável a partir de um documento digitalizado, preciso submetê-lo a um programa de OCR. Vamos ilustrar para fins de... porque isso tem sido uma situação prática de necessidade, às vezes, de reunir alguns documentos em um único documento PDF. Então vamos lá, vou fazer esse exercício convertendo documentos digitalizados. Então escolhi um documento, venho aqui, imprimir. Escolho aquela minha impressora e aqui, no lugar de salvar, eu solicito aguardar para armazenar. Então esse meu documento não foi salvo, mas ficou numa fila. Posso então vir aqui e adicionar um outro documento. Busco lá no meu diretório, mais um documento, mais uma imagem e mando imprimir. Veja que essa imagem também ficou enfileirada aguardando a impressão. O que eu posso fazer utilizando o PDF Creator? Tenho aqui a opção de reunir todos os documentos em um só
E nesse momento eu acabei de gerar, então, um único documento a partir daqueles dois de origem. E agora sim imprimir. Salvar, como A4. Documentos foram convertidos. E aqui no meu documento A4, devo ter os dois documentos de origem convertidos. Ok? Podemos visualizar o primeiro documento e o segundo documento, que eram documentos de uma página simplesmente. Nós tivemos situações para a qual peço uma especial atenção, que são situações onde um documento, às vezes, um extrato bancário, que tinha 20 páginas, a entidade anexou no processo 20 peças. Uma peça para cada página. Pode-se resolver esse problema dessa maneira, ou seja, se a tua digitalização produziu um arquivo para cada página, você pode reunir todos esses arquivos em um único documento, usando o PDF Creator da forma que eu acabei de demonstrar. Feitas as demonstrações, gostaria de falar um pouco sobre os padrões exigidos, então, através da nossa instrução de serviço no nosso site. Portal e-Conta, instrução de serviço 27 de 2011. Falamos em tamanho de no máximo 30 megabytes. Isso é uma opção, uma escolha, operacional apenas, porque arquivos maiores do que isso começam a ter problema de lentidão, né, problema de espaço de armazenamento e assim por diante. Mas principalmente a transmissão desses arquivos pela internet. Livre de vírus, evidentemente, né, precisa ter o cuidado de produzir documentos que não estejam contaminados. E uma pergunta frequente que se faz é: precisa ser colorido? Precisa ser tons de cinza? Com que densidade eu devo digitalizar os documentos lá no scanner? O requisito necessário e suficiente é que o documento esteja legível. Então, se você conseguir produzir um documento legível digitalizando em 200 dpi, em preto e branco, ótimo. O arquivo ficará pequeno e o entendimento, a compreensão, a leitura do documento não será prejudicada. Se isso não for suficiente, e às vezes temos tido a necessidade de fazer isso, principalmente com documentos como carteira de identidade, por exemplo, utilize escala de cinza. Ajuste, tente, até que você tenha uma qualidade que torne o documento legível. Às vezes até, e isso nós temos encontrado principalmente quando se usa papel reciclado, que se faz necessário até a digitalização em cores eventualmente, mas é muito raro. Mas se para tornar o documento legível for necessário digitalizar em cores, digitalize em cores. Mas não é um requisito do tribunal exigir cores e nem escala de cinza. Faça isso apenas se for necessário para tornar o documento legível. Então, com relação à produção de documento PDF-A pesquisável, fizemos várias demonstrações, várias maneiras de fazer. Não são as únicas maneiras, pode utilizar o software que você tiver à sua disposição. Continuando então a nossa caminhada na preparação dos documentos digitais, temos aqui os documentos que já foram produzidos, salvos no padrão PDF-A. Falta agora a assinatura digital, para que eles tenham, enfim, a validade jurídica que comentamos e que é um requisito para todo o processo eletrônico. Então, eu vou utilizar um software que disponibilizamos no portal, na opção de ferramentas de apoio, para fazer a assinatura desses documentos. A obtenção, instalação, configuração desse software
será tratado dentro do tópico específico de ferramentas de apoio. Então, utilizando o software BrySigner, vou no diretório onde estão os meus documentos, que acabei de gerar e produzir no formato PDF, e vou assinar. Vou assinar o primeiro documento. Escolho o documento que me é exibido aqui na tela e clico em assinar. O software me solicita a seleção do certificado digital, prossigo, e então ele me pergunta se eu quero adicionar algum comentário à minha assinatura. Digo que não, e me é solicitada então a senha do certificado digital. Recebo a mensagem de que o documento foi assinado corretamente e ok. E aqui ao lado, então, ele me exibe já as assinaturas que foram feitas nesse documento. Como eu comentei anteriormente, sendo esse um documento digitalizado, essa minha assinatura tem a função de autenticação de cópia. Então, essa aqui é uma cópia digital autenticada de um documento que era físico. Vejamos que aqui no diretório, onde estava meu original em PDF, agora eu tenho uma versão cujo formato é BrySigner, ou seja, na verdade o formato é P7S, e pelo meu computador estar associado a esse formato, este programa de abertura, então aparece com esse ícone e com esse tipo. Mas esse é um padrão, então, P7S. Esse é o documento que tem agora a validade jurídica, porque está assinado eletronicamente e, portanto, eu tenho a garantia de que ele não vai mais ser modificado, que fui eu que assinei, ou seja, quem usou o certificado para assinar autenticou aquela cópia digital. Um outro exemplo, utilizando um documento que era eletrônico e, portanto, não passou pelo processo de digitalização. O processo de assinatura é o mesmo. Selecionei o documento, clico em assinar, escolho o certificado, não quero adicionar comentários. Ok, meu documento também está assinado. E aqui no meu diretório, passo a ter agora 2 documentos assinados. Mas eu preciso assinar 20 documentos. Tenho que fazer isso documento a documento? Não sei, depende do software que você estiver utilizando para assinar. Se você estiver utilizando este mesmo, o BrySigner, você pode selecionar um conjunto de documentos e assinar em uma única vez. Por exemplo, vou assinar o documento A2 e o A4 e assinar. Escolho o certificado. Agora, só para exemplificar, vou colocar uma observação e o sistema me apresenta, então, a mensagem de que os 2 documentos foram assinados corretamente. E passo a ter para cada um deles o correspondente eletrônico assinado já no formato P7S. Uma outra situação bastante comum diz respeito à necessidade de assinatura de mais de uma pessoa. Por exemplo, um documento onde o prefeito e o contador precisam assinar. Então, o primeiro assina da forma como eu já exemplifiquei. O segundo precisa assinar o documento que já estava assinado. Então, eu seleciono não mais o arquivo PDF, mas sim o arquivo P7S. O software me exibe o arquivo já mostrando aqui a minha assinatura, no caso, como eu já havia assinado. Mas eu posso
dizer que vou assinar novamente. Evidentemente, nesta situação sou eu mesmo, mas poderia ser o certificado de qualquer outra pessoa. Selecionar, não quero comentários, e o software já está assinado, porque eu já havia passado a minha senha do certificado, enquanto eu não fechei o software, ele não me solicitou novamente. Ok? Então agora eu vejo que esse documento possui duas assinaturas. No caso, a minha 2 vezes, mas poderia ser de qualquer outro certificado e quantos certificados forem necessários. Então, a atenção que se exige aqui e que se chama é: assine o documento que já foi assinado. Senão, se eu voltar a assinar o PDF, só a nova assinatura estará na nova versão. Quanto ao padrão P7S, então, ele significa que o documento assinado, ele reúne o conteúdo, ou seja, o PDF de origem, mais a assinatura. Preciso, evidentemente, de um programa que entenda essa extensão, que seja capaz de abrir essa extensão P7S. Precisa ser o programa que fez a assinatura? Não, não precisa ser. Desde que o padrão gerado pelo programa que fez a assinatura seja o P7S, qualquer programa que reconhece esse padrão vai conseguir abrir, mostrar as assinaturas e assim por diante. Como, por exemplo, esse arquivo aqui que eu abri e assinei com observação, né? Utilizando o próprio software que eu usei para assinar, eu consigo ver a assinatura, inclusive ver detalhes dessa assinatura, como, por exemplo, deveria me mostrar aqui as informações, né? Os documentos do signatário e a validade, se a assinatura está válida, se o certificado utilizado está ok ou não. Como havia comentado, né, aquela observação que eu fiz, se eu quiser colocar alguma observação que acompanhe esse documento pelo resto da vida, justificando por que eu assinei, eu tive a oportunidade de fazer e ela está no documento assinado, aqui no caso, teste de assinatura. Vamos dar uma olhada na Lei 11.419, que ela fala um pouco sobre essa questão no seu artigo 11º, sobre a questão da validade do tempo de retenção, alguns aspectos referentes ao documento eletrônico. Então, no artigo 11º, os documentos produzidos eletronicamente e juntados ao processo eletrônico com a garantia de origem e do seu signatário, isso evidentemente é dado pela assinatura com certificado digital, na forma estabelecida dessa lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais. Então, mesmo aquela cópia que eu fiz digital, eu autentiquei no momento que assinei e ela tem a validade jurídica. Parágrafo 1º. Extratos digitais e documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça, seus auxiliares, Ministério Público, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral, por advogados públicos e privados, têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. Isso quer dizer o quê? Que essa validade, essa autenticação do documento, da cópia digital, pode ser dada por todos esses entes. Então, qualquer servidor, né, de uma entidade pública, em geral, pode autenticar um documento através do seu certificado digital. No parágrafo 3º, trata da preservação do documento físico que foi digitalizado, do documento impresso que foi digitalizado. Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no artigo 2º, no parágrafo 2º desse artigo, aliás,
deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para a interposição e ação rescisória. Isso se aplica à nossa realidade. Então, todos os processos de prestação de contas, toda a documentação física que foi digitalizada para compor os autos digitais, ela precisa ser preservada, no mínimo, por esse período, até que o processo seja julgado, né, que a prestação de contas seja apreciada, que a decisão transite em julgado e que, quando couber, né, que tenha passado o prazo para a interposição de uma ação rescisória. Esta também, o parágrafo 6º, é uma cautela que o tribunal vem adotando no seu processo, que os documentos digitalizados juntados ao processo eletrônico estarão disponíveis para acesso pela rede externa, ou seja, pela internet, para as suas respectivas partes processuais, ou seja, as pessoas que estão lá cadastradas no rol de autuação do processo como sendo parte do processo. Outros interessados que desejem o acesso aos autos do processo precisam solicitar cópia, então, e que será apreciada pelo relator, uma vez autorizada, estará disponibilizada conforme veremos na opção específica de disponibilização de cópias, um dos serviços do portal. Para encerrar esse tópico, fazer um breve resumo do que nós vimos nele, ok? Alguns comentários adicionais. Por exemplo, nós vimos a evolução dos meios de armazenamento e dos formatos. Para que nós passamos por isso? Para entender a necessidade e a preocupação que o tribunal teve de adotar um padrão PDF/A e não qualquer outro formato ou aceitar quaisquer outros formatos. O tribunal adotou esse padrão baseado numa norma ISO, que dá uma certa garantia e demonstra o compromisso da indústria em manter o acesso a esses arquivos a médio e longo prazo, considerando que os documentos que constituem os autos dos processos e demais documentos desta casa têm uma perspectiva de necessidade de acesso a longo prazo. Tanto é que na nossa gestão documental, na grande parte dos assuntos, foram classificados com no mínimo 15 anos de retenção após a conclusão do processo. A especificação, então, da ISO 32000-1 de 2008 resolve uma preocupação de que esse formato seja um formato aberto, não mais proprietário. E a ISO 15, aliás, a ISO 19005 de 2011, né, já traz mais facilidades para o padrão PDF/A. Provavelmente possamos ter mais riqueza nesses documentos em breve. O TCE adota o padrão pesquisável principalmente para poder indexar essa documentação e acelerar a análise, que é um dos grandes objetivos do todo esse programa, né? Acelerar a tramitação e a instrução, podendo copiar, né, partes de um ato para produzir novos documentos. Vimos como produzir os documentos originalmente eletrônicos usando um editor, salvando como conversão ou mandando imprimir esses documentos através de um dos softwares de conversão, usando um editor que não tinha a facilidade de salvar como. Vimos um programa de assinatura, onde assinamos os documentos que já havíamos produzido, concluído então esse tópico.